Ministro do STF, Alexandre de Moraes, acaba de decretar prisão imediata. Eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que chocou Brasília, o judiciário, o Brasil inteiro. Essa informação vai estar completa aqui. Por que ele acabou de tomar aqui esta nova decisão nesse dia de hoje? Temos também, gente, tá? A jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, que acabou de explodir 2 bombas. A primeira é sobre decisão do ministro Alexandre de Moraes e a segunda é sobre prisão de Luiz Inácio Lula da Silva. A primeira bomba é sobre decisão do Moraes e a segunda bomba é sobre prisão de Lula da Silva. São 2 bombas que a Mônica Bergamo acabou de explodir, que eu vou trazer aqui tudo nos mínimos detalhes aqui nesse boletim para todos vocês, gente, tá? Gente, além dessas outras várias informações, gente, é muita coisa que eu tive até dificuldade para separar aqui, para atualizar vocês aqui agora nesse boletim. Só adianto uma coisa, coloquem o cinto de segurança, porque é uma pancada, gente, tá? Atrás da outra que eu vou trazer nesse boletim aqui para todos vocês. Já se inscreveram no canal, gente? Ó, se você é novo por aqui, já vai, se inscreve aqui embaixo no canal da Fabi, seja muito bem-vindo. Aqui é informação atualizada 24 horas por dia. A notícia mal saiu, já tá aqui no canal Fabiana Cardoso, atualizando vocês aí com notícia quente, fresca, que acaba de sair do forno, na velocidade da luz. Eu já tô aqui trazendo para vocês. Então vamos lá, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Zanin já leu carta de Lula escrita na prisão antes de virar ministro do STF. Eu fico pensando, o que o Zanin deve pensar do ministro Moraes? Eu acho que o Zanin deve pensar assim, gente, eu acho que o Zanin deve pensar assim, o Moraes ficou louco, o Moraes enlouqueceu, o Moraes surtou. Eu acho que na cabeça do Zanin ele deve pensar isso. O que está acontecendo com o Moraes? Ou seja, até o Zanin leu carta do Lula na prisão, mas que é do Bolsonaro não pode, gente, é Bolsonaro, né? O ministro do STF, Cristiano Zanin, já foi uma espécie de porta-voz de seu então cliente Lula da Silva do PT, ao fazer a leitura pública de uma carta escrita pelo petista enquanto estava preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Em vídeo datado de 30 de setembro de 2019, Zanin aparece rodeado por repórteres com microfones de diversas emissoras de rádio e televisão enquanto lê uma carta do Lula. Após a leitura da carta, Zanin comenta que Lula havia escrito a carta naquele dia e que a destinava aos seus advogados como orientação sobre a condução do processo. Isso, gente, tá? Lula escrevia carta à torta e à direita, era lido, né, por integrantes do PT, por advogados. O Lula fazia, acontecia, né? Era a farra do boi dentro da cadeia. Mas Bolsonaro não pode. Bolsonaro não pode. É surreal. Gente, e a Mônica Bergamo? Mônica Bergamo acabou de explodir 2 bombas. Uma sobre essa última decisão, dessa decisão do ministro Moraes, né, em proibir o Flávio Bolsonaro de ver o pai por 90 dias, ou seja, até o pleito eleitoral. E a segunda bomba dela é sobre a prisão do Lula. O tempo em que o Lula ficou na prisão, ela trouxe uma notícia que vocês vão ficar chocados. Vocês sabiam, gente, tá? Vocês se lembram que a Mônica Bergamo foi a jornalista que entrevistou o Lula dentro da prisão, dentro da cadeia? Eu tinha esquecido disso, gente. Mônica Bergamo, foi ela. E ela explicou os detalhes de tudo o que aconteceu, com riqueza de detalhes. Agora vocês vão entender se o que eles estão fazendo com o Bolsonaro é ou não é perseguição. É estarrecedor o que ela acabou de revelar aqui. Eu vou colocar esse outro vídeo aqui que esse aqui é curtinho, cortaram ele, mas esse aqui tá completinho. Assista um vídeo completo.
de 2 bombas que a Mônica Bergamo explodiu. Uma sobre Moraes e uma sobre a prisão do Lula. Assistam com muita atenção. É uma decisão polêmica, né, do ministro Alexandre de Moraes. Agora, tem pessoas do lado do Flávio que estão vendo o copo vazio, mas tem gente que vê o copo meio vazio e meio cheio, né? A decisão do ministro de impedir o Flávio de ver o pai durante 90 dias, justamente no período eleitoral, acabou sendo festejada por alguns aliados. O que eles me falaram? Megali, olha a interpretação, né? Publicamente tem aí, Rogério Marinho, é uma ditadura, não falou esses termos, mas falou essa medida é injusta, vamos recorrer. Mas alguns interlocutores me disseram que o Flávio isolado do pai vai ter maior autonomia para tomar decisões sobre alianças nacionais e palanques nos estados, né? Seria até mesmo, uma pessoa me falou, foi um livramento, porque assim, agora como ele não pode ir na casa do pai, não pode visitar o pai, nem mesmo sendo advogado dele, para conversar, não tem como fazer consultas, então ele não vai ter mais como consultar o pai, portanto vai ter ali já agora o pretexto para realmente não fazer consulta alguma e tocar o barco, sem ter que a cada passo fazer uma consulta para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A única pessoa que vai ter agora um contato diário, contínuo, com o ex-presidente é a Michelle Bolsonaro. Por quê? O Carlos Bolsonaro vai estar em campanha em Santa Catarina, né? O Jair Renan está lá em Santa Catarina também, não é longe de ser um interlocutor político do pai. O Eduardo não pode falar com ele, está lá nos Estados Unidos. Então a Michelle é que vai estar ao lado. Ela seria a porta-voz. Só que justamente a carta do Jair Bolsonaro para o Flávio desautorizou ela, né? Falou, meu porta-voz é o Flávio Bolsonaro, para tudo. Então não é a Michelle, né? Ele não vai poder divulgar uma nova carta falando agora é a Michelle, né? Não. Então vai ser o Flávio, a palavra final foi essa, o Flávio é o meu porta-voz, tudo que ele fizer ele está fazendo por mim, está me representando, só que agora o Flávio não vai poder fazer mais visita. E como eu apurei, tem gente vendo isso como muito positivo. A outra coisa positiva é essa que você tocou aí. Quer dizer, o Flávio agora, isso eu ouvi de 2 interlocutores muito próximos do presidenciável Flávio Bolsonaro, que é a possibilidade de fazer o papel de vítima, né? Quer dizer, retomar aquele discurso de que a família sofre uma perseguição do sistema, de que a família é perseguida, um filho que não pode ver um pai, mais um filho que não pode ver o pai. Então isso também dá um discurso para ele. Quer dizer, você caçar totalmente o direito dele à palavra não vai nunca passar em branco e não vai nunca ser totalmente aceito, né, Megali? Eu não sei a sua opinião, mas eu que entrevistei o Lula preso, né, depois de uma batalha judicial dentro do próprio Supremo, em que o ministro Luiz Fux, por exemplo, censurou a possibilidade da entrevista, e o Lewandowski liberou, e teve muita polêmica, muita discussão, até que ao fim e ao cabo o Dias Toffoli suspendeu esse veto e eu pude fazer essa entrevista, junto com o jornal Meu País. Quer dizer, isso... eu olho isso, eu vejo isso de uma forma estranha, porque qual a dificuldade do Bolsonaro poder falar? Se ele não está atacando o Supremo, se ele não está atacando as instituições, ele não pode mandar uma carta, né, divulgar uma carta falando meu filho é meu porta-voz? Então é isso, vai ser polêmica mesmo essa medida e vai ter muita discussão ainda. É muito polêmica, gente. Então tá aí alguns detalhes. Então ela teve que, né, pedir autorização para o STF, foi lá e foi cá, e então quer dizer que foi o Dias Toffoli que foi o responsável pela liberação da Mônica Bergamo entrevistar Luiz Inácio Lula da Silva, preso, gente, tá? Em Curitiba. Coloque aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Lula da Silva montou basicamente um QG eleitoral dentro da prisão, recebia várias visitas, basicamente quase 2 visitas por dia, no cálculo aí que já fizeram a matemática, mais de 500 visitas parece que ele recebeu. Escrevia cartas adoidado, né, lidas pelo advogado, pela Gleice Hoffmann, um monte de gente lendo carta do Lula. Lula podia tudo, né, a farra do boi dentro da prisão, né. Com o Bolsonaro, esse desespero, né, parece mais desespero mesmo. Falando nisso, gente, tá? Mas, basicamente aqui, ó, mais um soco no estômago do ministro Moraes. Ala do próprio governo Lula aponta erro em decisão de Moraes contra Flávio Bolsonaro. Por que é mais uma pancada? Porque ontem o jornal O Globo revelou que uma ala do STF, inclusive eu trouxe essa notícia aqui no canal para vocês, uma ala do STF também viu o erro gravíssimo do Moraes com essa decisão que ele tomou em proibir o Flávio Bolsonaro de ver o pai. E agora, própria ala de dentro do governo Lula também aponta erro grave do Moraes contra o Flávio Bolsonaro. Ou seja,
a chapa tá esquentando para cima do ministro Moraes. Ninguém concorda com o Moraes, gente. Até agora eu não vi uma alma viva concordando com essa decisão do Moraes, nem de direita, nem de esquerda, jornalista, youtuber, influencer, ninguém, gente. Até agora eu não vi ninguém concordando com essa decisão do ministro Moraes. Nem os jornalistas lá dentro da Globo News, que até agora eu vi nenhum. Até agora, tá? Pode ser que surja aí algum, mas até agora eu não vi nenhum defendendo essa decisão do Moraes. Tá aqui, ó. Uma ala de ministros e auxiliares do presidente Lula vê um erro na decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de proibir o senador Flávio Bolsonaro de visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, por 90 dias. Na avaliação de um influente ministro de Lula, ouvido sob reserva, o principal problema da decisão estaria na fundamentação. A leitura é de que a divulgação da carta de Bolsonaro por Flávio não deveria ser o principal motivo para a proibição. Para auxiliares de Lula na área jurídica, Moraes deveria ter usado outra justificativa. Um possível argumento, dizem, seria proibir o fato de Flávio ter citado o caso Master por supostamente buscar benefícios para um filme do pai. Para essa ala do governo Lula, assim haveria um fundamento jurídico e tal. Mas, já que o Moraes deu o motivo à carta, nem os próprios ministros do governo Lula engoliram essa desculpa esfarrapada do Alexandre de Moraes. Ou seja, gente, tá? Alexandre de Moraes perde ainda mais a credibilidade que já estava aos frangalhos, aos jornalistas, aos juristas e agora até integrantes de dentro do governo Lula têm essa mesma opinião. É Moraes sendo desmoralizado, né? Gente, daqui a pouco, Flávio Bolsonaro partiu para cima do Lula e explodiu uma bomba. O gigante acordou. Mas antes, deixa eu trazer aqui, gente, tá? O ministro Alexandre de Moraes acabou de determinar a prisão imediata de condenados do caso Marielle. Esses dois aqui, inclusive um deles petista, né? Tem foto dele aí na internet, nas redes sociais, com a camiseta do PT, da época da Dilma lá, né? Pedindo voto pro PT. Pois é. Casa caiu pro petista, hein? Moraes determinou prisão imediata de condenados do caso Marielle. Vamos entender o porquê? O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou nesta última segunda-feira que os 5 réus condenados como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes passam a cumprir as penas imediatamente. O ministro entendeu que o caso já transitou em julgado e que não é possível apresentar novos recursos. Tá aqui Domingos Brazão, preso, Chiquinho Brazão, Rivaldo Barbosa, Ronaldo Paulo Alves Pereira, Robson Calixto Fonseca, todos. O Moraes quer todos atrás das grades. Todos. Prisão imediata, sem choro e nem vela. Na decisão, Moraes explicou que parte dos réus condenados chegou a apresentar recursos, inclusive os embargos infringentes. O ministro destacou que, com base no julgamento dos condenados do 8 de janeiro, só seria possível apresentar os recursos infringentes se houvesse um mínimo de 2 votos absolutórios e não adiantou. Pode espernear, pode surtar, porque eles vão voltar para a cadeia. Prisão foi decretada, prisão imediata. Ordem do ministro Alexandre de Moraes. E para finalizar, um dos pontos mais fortes do vídeo do Flávio Bolsonaro é o ponto em que ele partiu para cima do Lula. E eu espero, gente, tá aqui com essa fala forte do Flávio, muitas pessoas abram a mente e não votem no Lula da Silva. Vocês vão entender. Como é que pode alguém que sofre com a violência ainda votar nesse cara? Cara que defende bandido. Você tá feliz com a quantidade de imposto que você paga? Foi esse governo aí
aumentou 37 novos impostos. Está metendo a mão no bolso de vocês com o imposto, arregaça o país com corrupção, roubando as estatais. Qual a lógica de continuar acreditando num mentiroso desse? Alguém que roubou até a esperança do povo brasileiro. Seu governo roubou os velhinhos do INSS. Nem os velhinhos do INSS eles poupam. Você que está me assistindo aí recebe um BPC, um benefício de prestação continuada. O senhor, a senhora que é um idoso, que ganha um salário mínimo. Esse governo teve coragem de meter desconto compulsório no seu contra-cheque para tirar dinheiro seu. E a suspeita é que uma parte foi parar na conta do filho dele. Meu Deus do céu! O dinheiro dos roubados dos aposentados pode ter ido parar na conta do Lulinha. Não é possível que você não enxergue isso. É inacreditável a que ponto chega esse país. E um presidente da República que aposta na ignorância do povo. Porque ele falou da boca dele que quanto mais inteligente o brasileiro fica, menos ele vota no PT. Vou traduzir para você que não entendeu. O Lula falou que não investe em educação porque ele quer as pessoas ignorantes para continuarem votando nele. Para não perceberem o mal que o governo dele faz para o país. Para manter as pessoas na dependência. Realmente o Lula disse isso. Quanto mais o eleitor ganha, quanto mais bem-sucedido, quanto mais rico, menos se vota no PT, menos se vota na esquerda, menos se vota no Lula. Eu acho que é por isso que o Lula investe tão pouco dinheiro na educação no país. O Lula investe em Lei Rouanet, porque os artistas, os cantores, ali precisa de muito dinheiro, né? 16, 17 bilhões para a Lei Rouanet. Agora, para a educação, para que o povo fique inteligente, essa não é a prioridade do Lula. Não mesmo. Eu acho que uma das explicações está aí, nessa fala do Flávio Bolsonaro. Ou seja, quanto mais ignorante, quanto menos estudo, quanto menos se sabe, quanto menos conhecimento, mais se vota na esquerda e no PT. É surreal, mas é isso que acontece. Olhem só, gente, um dos maiores jornalistas do Brasil, né? Boris Casoy. Boris Casoy detona decisão do ministro Alexandre de Moraes e declara que o que ele acabou de fazer é clara interferência eleitoral contra Flávio Bolsonaro, gente, tá? E de quebra, o jornalista Boris Casoy teve acesso aqui. Ele descobriu algo contra o ministro Alexandre de Moraes que vocês vão ficar aterrorizados, assim como eu fiquei. Mas assistam até o finalzinho para vocês entenderem. Vejam só. Moraes apaga, entre aspas, Bolsonaro da cena eleitoral. Lula pôde enviar cartas do cárcere. Você vê? Cartas do cárcere. Gente, todo mundo é igual perante a lei, mas algumas pessoas são mais iguais que as outras. São mais iguais que as outras. Está num livro, Animal Farm, a Revolução dos Bichos. Os bichos fazem uma revolução comunista, chefiada, claro, como sempre, pelos porcos, e os animais ficam felicíssimos, expulsam o dono dessa granja, uma granja. Um animal lá vai reclamar com os porcos sobre um tratamento diferente entre os animais, e a resposta é essa: todos os animais, segundo os mandamentos que eles tinham estabelecidos, são iguais perante a lei, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Moraes proíbe Flávio de visitar o pai. Senador vê interferência eleitoral. Acabou tendo interferência eleitoral, é evidente. Por que esse tratamento diferente entre dois casos semelhantes? Agora, você pode proibir um filho de visitar o pai na prisão? Você pode, por razões eleitorais? É humano isso? É permitido isso? Está em algum instrumento legal brasileiro?
Decisão foi dada após pré-candidato do PL divulgar carta escrita pelo ex-presidente para dar aval ao seu nome à presidência. Encontros só serão liberados após o primeiro turno. Se não é verdade, tem muito sentido de verdade, né, de favorecimento eleitoral. A impressão que é muito, vem da dona Assunta, ela que me telefonou e disse isso, que o doutor Moraes não gosta do Bolsonaro e por isso está boicotando a candidatura do filho dele. É uma maldição que se espalha por gerações. Parece mesmo, né, gente? A gente vendo de fora, é essa impressão que a gente tem, né? E eu me lembro daquela frase do Talhaferro, né, daquela denúncia que ele estava fazendo, que ele revelou, né, que o ministro queria pegar o Eduardo Bolsonaro. Mas não é só. Parece que ele não quer pegar só o Bolsonaro, o Jair Bolsonaro. Parece que ele não quer pegar só o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Ele quer pegar a família inteira, ele quer aniquilar a família Bolsonaro. Pelo menos é essa a impressão que a gente tem vendo de fora. Ele não se deu por vencido em derrubar e destruir o Bolsonaro. Ele não se deu por vencido em fazer com que o Eduardo Bolsonaro ficasse exilado nos Estados Unidos. Também tem que partir para cima do Flávio Bolsonaro, que hoje é a maior ameaça contra o Lula nas eleições de 2026. Então, abre precedentes para a gente interpretar que ele quer aniquilar, eliminar a família inteira, todo o clã Bolsonaro, para que nenhum deles dispute o cargo da presidência da República. É surreal. E, segundo aqui o Boris Casoy, clara, essa nova decisão do ministro Moraes, clara interferência eleitoral contra Flávio Bolsonaro. E aí, vocês concordam com o Boris Casoy, gente, com essa decisão do Moraes? Vocês acham que é uma clara interferência na eleição de 2026 para supostamente beneficiar Lula da Silva, para que Lula da Silva se perpetue para todo sempre no poder? Quero ver a opinião de vocês. Agora, gente, um vídeo que explodiu nas redes sociais. Jornalista dentro da Globo News basicamente detonou o ministro Alexandre de Moraes com essa decisão que ele acabou de tomar contra o Flávio Bolsonaro e contra o Bolsonaro também, né? Vejam só, jornalista da Globo News chama a decisão de Alexandre de Moraes de proibir visitas, né, do Flávio Bolsonaro ao pai de perseguição e implicância. Próprio jornalista dentro da Globo News afirmando que Alexandre de Moraes comete perseguição e implicância contra o clã Bolsonaro, contra Flávio Bolsonaro, contra Jair Bolsonaro. Gente, é inacreditável. Eu tô até agora sem acreditar que esse jornalista teve coragem de fazer esse comentário aqui, ó, na cara dos outros esquerdistas. E vejam a cara de velório dos outros jornalistas quando ele fez esse comentário contra o Alexandre de Moraes. Vejam só. Pois é, especificamente ligados ao uso da rede social. Vamos lembrar que Bolsonaro tem essas diversas restrições, inclusive que coisas que saiam dele sejam publicados por terceiros na rede social, como se fosse a pedido de terceiros. Mas Bolsonaro não tem limitação ou proibição de escrever uma carta, como ele fez, e nem que essa carta seja divulgada em si mesma, por exemplo, na imprensa, como também aconteceu. O problema foi a postagem dela nas redes sociais. Evidentemente, o Flávio tinha essa intenção e por isso publicou a carta. Entendo também que ele, nas suas visitas ao pai, não tenha nem o caráter de uma visita estritamente pessoal de um filho ao pai, e nem muito menos uma visita de advogado a cliente, que obviamente também não é essa a relação, mas uma visita com forte caráter político.
Aí sim, é um encontro político de um líder de um movimento com o seu sucessor naquele movimento, discutindo a política e tomando decisões como esta, que selou o Flávio como aquele que fala pelo Bolsonaro. Já que o Jair Bolsonaro, não pode falar, e mais de uma pessoa se coloca na condição de falar como ele, o Flávio aí então foi explicitamente designado como o seu porta-voz, né, a partir de agora. Então, até entendo a decisão de limitar as visitas, ou suspender temporariamente as visitas do Flávio. Agora, discutir a violação por parte do Jair Bolsonaro, que não controla o uso que se faz dessa carta, que não tem usado as redes sociais, que não gravou vídeo, não gravou áudio, como de fato foi proibido, mas não foi isso que ele fez, parece que é um passo além, né? Assim como é um passo além trazer essa discussão agora para a justiça eleitoral, sempre com base nessa interpretação sempre muito subjetiva de que tipo de falas em apoio a um pré-candidato constituem ou não constituem um pedido de voto, sabe? Não tem expressamente dito na carta, votem nele. Toma-se o cuidado também de chamar de pré-candidato, né? Aqueles pequenos cuidados que se ensinou na política eleitoral brasileira que você tem que tomar antes da campanha. Não pode chamar de candidato, não pode pedir voto, mas o resto fica nebuloso. Tem interpretações jurídicas de que meio que tudo pode, com essas restrições, e outras que não. Qualquer coisa que seja meio parecido também pode acarretar uma punição eleitoral. Vamos ver como a justiça eleitoral vai lidar com isso, mas sim, parece uma pequena perseguição, uma implicância. Tanto isso quanto a discussão de será que Bolsonaro pode perder a domiciliar por conta de uma coisa tão pequena, feita ainda por cima por um terceiro? Tem que... Aqui sim, gente. Pela primeira vez, Joel Santana jogando na cara do ministro Alexandre de Moraes que isso configura perseguição e uma implicância contra o clã Bolsonaro. Qual foi o crime que Bolsonaro cometeu? Bolsonaro pediu, votem no Flávio Bolsonaro, candidato à presidência da República? Claro que não. Tomaram-se todos os cuidados possíveis, exatamente porque tem uma estrutura de advogados por trás ali do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro. Claro que o Bolsonaro não iria colocar a campanha do Flávio Bolsonaro a perder com o que ele escrever dentro de uma carta. Bolsonaro é macaco velho da política, gente, é experiente. Jamais ia cometer um erro grotesco de fazer com que o filho dele cometesse um crime eleitoral. Mesmo assim, mas cometeu pedido antecipado de voto, é inelegibilidade? Não, é multa. Multa deixar ele fora da campanha eleitoral, fora da eleição? Claro que não. Mas o ponto mais forte aqui desse comentário do Joel é quando ele fala, clara perseguição, implicância. Porque realmente abre precedente para a gente interpretar. Perseguição e implicância, gente, tá? Às vezes eu tenho a impressão de que o ministro Alexandre de Moraes está buscando uma vírgula, um pingo no i, um errinho para mandar o Bolsonaro de volta para a cela. Parece que ele está desesperado para mandar o Bolsonaro de volta para a cela. Está buscando um erro aqui, outro ali. É surreal essa perseguição, gente. Meu Deus do céu. Assim, sabe? Muito escancarado, descarado, nem disfarça. Poxa, eu vou fazer assim, mas vou disfarçar um pouquinho. Não, nem tenta disfarçar.